Pessoal, no Evangelho de João, no capítulo 5, do verso 1 ao 15, né? Aqui tem uma história, uma narrativa de um certo homem que já havia na beira de um poço ali durante cerca de 38 anos, aproximadamente o período que os judeus ficaram no deserto ali, bem? O foco dessa narrativa aqui é o seguinte: é mostrar a superioridade de Jesus em relação aos objetos de cura, né? Que as pessoas creem até hoje que sejam milagrosos, alguns tipos de objetos que sejam milagrosos. Amém? No versículo 3 diz o seguinte: Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Primeiro ponto, aqui está falando que quem descia era sarado. Amém? Segundo ponto que eu quero abordar aqui. Descia também um anjo aqui. Amém? Aí aqui, no versículo 5 em diante, começa a relatar a história do rapaz que já estava ali há 38 anos. Mas o que me chama a atenção é o versículo 14 desse mesmo texto, que diz o seguinte: Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Agora, uma pergunta: que tipo de pecado uma pessoa que já havia deficiente ali durante praticamente a sua vida inteira, ali 38 anos, né? Suponhamos que ele tivesse ali 38 anos, né? Que tipo de pecado esse homem praticava? Bom, alguns podem dizer, ele murmurava, né? Porque, de certo modo, aqui ele faz também essa murmuração no texto. Tem isso aqui, correto? Mas o pecado específico que Jesus está dizendo para esse rapaz aqui, o que você acredita que seria, né? Por que eu levanto essas questões? Porque cada versículo da Bíblia, você é convidado a levantar questões, a questionar, certo? E fazer perguntas, né? Se você tem algum líder religioso aí acima de você e você tiver dúvida em alguma coisa, você pode perguntar a ele, né? Provavelmente ele vai te esclarecer. Mas o que eu quero falar aqui sobre esse texto é que é o seguinte: se você pegar de Gênesis até aqui, João, no capítulo 5, você não vai encontrar nenhuma referência da cidade do grande rei que existia ali tal poço de cura. Não existia, né? Mas o que era isso? Isso era... Existia poços de curas, né? Naquela época, nos cultos gregos, né? Nos cultos pagãos, nos cultos romanos ali, existia grande diversidade de poços, né? E de deuses, né? Que as pessoas acreditavam que era curada. Mas você pode me dizer, mas aí descia um anjo, não é verdade? Bom, é claro, o texto está dizendo que descia um anjo lá. O problema é que as pessoas esquecem que Satanás também faz milagre. Aqui está dizendo que descia um anjo, mas não está falando que anjo é esse. Nem que era um anjo do Senhor, nem que era um anjo de Deus, né, da parte de Deus. O que eu creio que provavelmente por causa da idolatria ali, em torno dessa adoração à água e a esse tipo de coisa, a anjo, essas coisas assim, Deus entregou aquele povo, como está escrito em Romanos 1, né, as próprias paixões deles. Mas, para entender melhor esse texto, você teria que fazer um regresso histórico, voltar lá estudar um pouco sobre a época em que esse fato ocorria, né? Acontece que ali naquele poço ali, era cultuado uma divindade por nome de Asclépio, né? O deus Asclépio era um deus romano ali, um deus grego. Ele era um deus de cura, né? As pessoas criam, né? Vinham de longe, provavelmente, e
ficava ali esperando algum movimento das águas ali para eles poderem serem curadas. Aí você pergunta, mas Satanás cura? Cura. Satanás faz milagre? Faz, claro que faz. Né? Toda a vida ele fez isso aí. Né? Se você ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou dizendo. Então, meus irmãos, outro ponto. Por que João escreve isso? Né? Ele narra, ele tem um capricho de narrar isso aqui e dizendo logo que Jesus curou esse homem que já havia 38 anos aqui. Por um único motivo. Esse texto mostra a superioridade de Jesus, certo? Em curas, em qualquer outra área que você quiser da sua vida, mostra simplesmente a superioridade de Jesus, né, em relação às águas milagrosas ou a anjos milagrosos, né, que descia ali. E no evangelho geral aqui de João, eu não tenho tempo para isso, mas no evangelho aqui de modo geral, a gente sabe que Jesus é superior a tudo, amém? Mas e por que João escreveu isso? Eu, como ser humano comum, eu imagino e eu penso que as pessoas estavam voltando a esse estanque de cura. Eu creio nisso. Por quê? Porque depois de muito tempo que João vem escrever esse evangelho. Amém? Eu creio que essas pessoas estavam voltando a esses lugares místicos, né, que acreditavam haver curas. Poderia ter continuado essas curas? Poderia, mas não da parte de Deus, porque em lugar nenhum das Escrituras fala disso. Se você estudar também a história da Antiga Aliança, não tem esses poços de cura, né? Tem os poços de Jacó, que esses poços lá que os pessoal usavam, né? Mas não era de poços de cura. Amém? Ademais, meus irmãos, Jesus fala para ele, olha, eis que já estações, né? No versículo 14. Não peques mais. É outro ponto que enfatiza o pecado da idolatria, porque aquele rapaz, Jesus orientou ele a não voltar para a beira de tanques. E Jesus está querendo dizer, ó, eu sou superior ao tanque, é só você acreditar, se você crer, sou superior a essas coisas aí. Amém? Eu como já fui desse meio, eu já andei muito longe, atrás de uma cura, atrás de muitas coisas. Atrás de muitas coisas, né? Não foi 38 anos não, mas foi uma jornada bem boa. E fica aqui a questão, você está andando atrás de quem para receber cura, para receber milagre ou qualquer outra coisa, né? Principalmente a vida eterna, que é nos concedida somente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu gosto de fazer essas comparações simplesmente para te mostrar que nenhum objeto, nenhum amuleto, ou imagem, ou santo, ou qualquer outra coisa vai fazer nada por você se não for Deus. Se não for Deus que fizer por você, se você receber uma bênção de qualquer um anjo, qualquer uma outra coisa aí, eu te falo com sinceridade, você está recebendo é do demônio e não de Deus. Amém? Você está recebendo bênção, cuidado com isso aí. Você pode estar recebendo bênção do Satanás aí, pensando que é de Deus, e está caindo nesse mesmo engano que essas pessoas estavam caindo aqui, na beira desse poço, amém?